Olá, meu nome é Eduardo Rosa, sou arquiteto, urbanista e consultor de Feng Shui. Estamos participando aqui do Congresso Nacional de Imóvel, do Cona Imóvel. Agradeço o convite. Eu sou sócio fundador da Dédalus Arquitetura e Feng Shui e hoje vamos falar sobre como o Feng Shui pode ajudar na escolha dos imóveis. Certo? O Feng Shui é uma tradição muito antiga, uma tradição chinesa, né, que trabalha justamente com espaço, desde espaço de uma região ampla, né, até um espaço mais restrito, ou seja, o Feng Shui trabalha com urbanismo, paisagismo, né, com projetos arquitetônicos e também a parte de interiores, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Feng Shui para ter uma noção, né, do que nós vamos estar falando essas questões aí, né? Então, essa arte antiga tem mais de 5.000 anos, né, registrados de tradição, né? E basicamente o que? Essa é uma arte ligada que é a arquitetura, que vai qualificar o espaço. Então, ela vai fazer uma interpretação dos espaços, da intervenção humana no espaço, nessas várias escalas que eu falei, e vai buscar qualificar, gerar uma harmonia, né, do ser humano com essas intervenções da natureza. Então o Feng Shui vai estudar, além dessas questões físicas, né, que está ligado à arquitetura e tudo mais, né, também ele vai agregar, além disso, conhecimentos ligados à questão energética e magnética, certo? É por isso que também o Feng Shui às vezes é chamado de acupuntura do espaço, porque vai trabalhar também com campos energéticos. Então, quando o Feng Shui avalia o ambiente, né, ele vai avaliar tanto essas questões físicas como é que está o fluxo de energia, os campos magnéticos, né, ligados, e que isso tudo tem uma influência grande para o ser humano, né? Então a gente sabe hoje em dia, né, com a ciência, que tudo tem energias e campos magnéticos, né, desde átomos até o corpo humano, né? Então também a edificação também teria toda uma distribuição energética, magnética, que vai influenciar o nosso próprio magnetismo interior. Então o Feng Shui trabalha com questões bem objetivas de mesas, layouts, né, onde colocar mesas, camas, distribuição de objetos, né, de acordo com as suas cores, de acordo com os elementos, né? E isso para quê? Para gerar uma harmonia no espaço, para que essa energia esteja equilibrada, fluida, para que possa contribuir positivamente com o ser humano, certo? E essas energias, digamos assim, essa harmonia, ela vai afetar o ser humano em vários aspectos, né? Vai ter uma influência, digamos, na vida do ser humano. Então, ajuda a qualificar, por exemplo, a qualidade de sono, né? Ajuda a melhorar a capacidade de trabalho, né? De estar trabalhando com mais afinco, rendimento melhor, né? Também a clareza de ideias, capacidade de dar soluções, capacidade de se relacionar com as pessoas, saber ouvir, saber entender o lado das pessoas, saber se colocar, né? Então, também a própria prosperidade, né, que vai ser também uma resultante dessa harmonia, dessa capacidade de gerar recursos, né? Então ele vai trabalhar com vários aspectos, essa influência vai refletir no ser humano em vários aspectos aí, certo? Bom, seguindo aqui, uma coisa importante também de deixar claro é que o Feng Shui não está ligado à religião, ou misticismo, ou crenças, certo? Então são técnicas, né, bem objetivas. Simplesmente, além de técnicas físicas, vai ter técnicas magnéticas. Então não tem nada de espiritual ou místico nesse sentido, né? Não depende de crença, né? Eu posso fazer uma harmonização do Feng Shui da casa, independente da pessoa acreditar ou não, ela está trabalhando com vibrações. Então vai trabalhar com as cores, cada coisa tem um padrão vibratório. Vai trabalhar com os elementos, né? Cada elemento também tem um padrão vibratório, se é madeira, se é metal, né? Se está ligado ao elemento água. Então, são elementos bem objetivos e práticos, certo? Então, independe de crenças. E digamos assim que é algo que vai ajudar o ser humano em vários aspectos. Então, tanto na questão da organização do escritório, na hora de escolher um terreno, escolher um apartamento, escolher uma casa, o Feng Shui, quanto antes utilizar, melhor, certo?
Então, se eu vou escolher um terreno, comprar um terreno, eu avalio essa região, como está essa região, a energia, as propriedades dela. Antes de comprar um apartamento, de organizar o escritório, de fazer o layout, de escolher as cores. Então, quanto antes utilizar, melhor e mais vai equilibrar esse ambiente. Certo? Bom, o último fator aqui para a gente finalizar essa ideia geral do Feng Shui é entender, por exemplo, todas as técnicas do Feng Shui vão partir aqui de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma filosofia chinesa. Certo? Então, tem o livro principal dos chineses, né, um dos principais é o I Ching, né? Então, nesse I Ching ele vai estabelecer várias leis, vários padrões da natureza, né? E que isso é interessante porque ele é a base, o I Ching é a base de toda a ciência chinesa, né? Então, a aplicação dessa sabedoria, na medicina vem a acupuntura, a aplicação desse conhecimento na arquitetura, no paisagismo, no urbanismo vai ser o Feng Shui. Então, lá na China, tem esse gráfico aqui, né? Vai ser a base, esse conhecimento para a poesia, para a política, organização dos estados, para estratégias de guerra, estratégias de defesa, né? Astrologia, culinária, caligrafia. Então, só para entender que são princípios universais e que são aplicados, né, em várias áreas humanas aí, certo? Bom, entendido a ideia geral do Feng Shui, vamos ver 12 elementos, 12 fatores que vão ser importantes aí, que o Feng Shui pode aportar para escolhermos o nosso apartamento, no caso, né? Isso vale para casa e várias outras coisas, né? Então vamos lá, o elemento número 1, o fator número 1. Primeiramente, a história do local, certo? Então é importante, antes de escolher, no caso do apartamento, a gente... no prédio, que prédio é esse aí, como é que é a história do prédio, já houve algum acidente mais grave, já teve problemas de violência, né? Então, isso às vezes conversando com o próprio porteiro, com a vizinhança, a gente pode entender coisas assim, porque quando esses prédios têm uma carga histórica assim meio pesada, isso influencia de uma maneira todos os moradores. E também o próprio apartamento, quem morou antes dele lá, né? Por que saiu? Às vezes a pessoa sai porque ela melhorou a condição de vida, vai para um lugar melhor, né, maior, ou não, estava um problema de crise econômica, e às vezes já tem um histórico, a gente vê, todas as pessoas que moraram naquele local, eles saem por problemas econômicos, problemas de relacionamento. Então esses são fatores aí que são importantes para a gente perceber, porque pode ter lá um padrão energético que está influenciando negativamente ou positivamente o local, certo? O próximo, bom, isso também é importante, essa distância de fios elétricos, né? Então é comum a gente, às vezes próximo da janela do quarto, ou do apartamento em si, tá passando fiação de postes, né? Tanto a fiação como tem os transformadores, que está na própria imagem aqui, na próxima imagem, né? Então esses fios, eles estão conduzindo correntes elétricas ali e vão gerar um campo magnético, né? Então esse campo magnético, essa influência desse campo magnético é bem negativa para o ser humano. Tem vários estudos atuais aí que recomendam o afastamento desses locais, e pode dar problemas inclusive de saúde, né? Tem vários estudos já associando a vários tipos de câncer a esses campos magnéticos contínuos aí, certo? Evitar principalmente locais de muita permanência, seja perto dos quartos, que um vai dormir, ou de um escritório, certo? O ideal é pelo menos uns 20 metros afastado desse poste. E ficar atento, que às vezes, inclusive em condomínios internos, também tem essa fiação que passa, não só nas ruas, né? Então, observar nas janelas essa proximidade aí desses fios. Uns 20 metros é um parâmetro geral, né, que dá uma certa segurança. O próximo tópico é cuidado com plantas baixas muito irregulares, né? Então, planta baixa é a visão geral do apartamento, é um corte, né, em que a gente vai ver de cima o apartamento, né? Então, nessa planta a gente pode ter uma noção geral desse corpo, digamos, aí do apartamento. No Feng Shui, a casa ou o apartamento é visto como um corpo, né? Quando essa planta é muito irregular, isso pode não ser bom. Na realidade,
ter cada um ser analisado individualmente, porque às vezes tem plantas irregulares em que o Feng Shui está bom, a harmonia está boa. Só que a tendência é de quanto mais irregular essa planta, mais equilibrada essa energia. Então, se eu não posso fazer uma avaliação prévia desse equilíbrio energético aí, na dúvida é melhor escolher uma planta mais regular. O que é mais regular? Mais próxima aí de um quadrado ou de um retângulo, sem muitas reentrâncias, muitas pontas, né? Certo? Então, evitar, lembrando, isso não é uma regra, tem plantas irregulares que são muito boas, né? Então aqui tem duas imagens que está aqui no slide, né? Então essa imagem da esquerda, né? Então vê que tem uma parte regular, essa parte de baixo dela regular, e a parte de cima já tem paredes inclinadas. Então, em geral, essa planta, ela vê que ela tende, tem até esse tracejadinho aí em volta dela, né? Vê que ela tende a um retângulo, então ela está mais ou menos equilibrada, não tem grande diferença, né? Essa outra já da direita, ela já tem mais uma área grande e irregular, né? Então tem que ter cuidado com essas plantas aí com muitas inclinações, aí tem que ser analisado. Lembrando, pode ser que uma inclinação dessa, uma regularidade dessa, possa até qualificar mais o ambiente, mas tem que ser avaliado especificamente, certo? O problema é que quando a gente projeta, um arquiteto projeta um espaço desse, ele vai estar vendo questões funcionais, estéticas, ou a própria volumetria do prédio, né, para qualificar esse espaço a nível físico. Mas tem essas questões também energéticas, que nem sempre vão estar sendo observadas. Então, cuidado com plantas regulares. Bom, outro aspecto, um aspecto também de bom senso, né, a questão da iluminação, né? Então, no Feng Shui, a luz, principalmente a luz natural, é um fator de qualificação do ambiente, né? Que a luz natural energiza, vitaliza o espaço, né? Então, quando escolher um apartamento, é importante você sentir que durante o dia não precisa usar a luz artificial. Então, geralmente, quando está bem resolvido esse apartamento, não vai precisar acender luz artificial durante o dia, certo? É claro que se um ambiente ou outro tiver isso, não tem problema. Bom, fazendo um parênteses aí, então, tudo que a gente está falando aqui estão mostrando aspectos mais ideais, para dar critérios e parâmetros para escolher o apartamento. Nunca vai ter um apartamento ideal, certo? Não vai ter um apartamento com tudo isso que a gente está falando certinho, né? E dentro da própria tradição do Feng Shui tem vários elementos que o próprio Feng Shui pode solucionar esses problemas ou pelo menos amenizar, né? Voltando à iluminação, então essa luz natural aí, certo? E também ter sistemas de controle. A própria luz natural vai ter janelas que possam proteger. Conforme o horário do dia, o sol incide muito forte, então já começa a prejudicar o ambiente. Então é importante ter cortinas ou o próprio sistema de persianas, né, que faça essa proteção aí. E durante a noite é importante a luz artificial também, você ter principalmente sala de estar e quartos, ter essa capacidade de alterar essa luz. Então poder ter uma luz mais baixa, uma luz mais forte, às vezes uma luz indireta, né? Então através de sancas, uso de abajur, porque a gente quer um ambiente mais intimista, né? Como na China fala, ambiente mais zen, né? Mais suave. Então a gente pode trabalhar com essa luz indireta. Às vezes quer uma leitura, um ambiente mais alegre, assim, mais vivo, aí essa luz fica mais intensa. Então esse controle da luz é fundamental. Outro aspecto, é o quinto aqui já vendo, né? O quinto elemento para a escolha do apartamento é ventilação, né? Então isso também é bem sabido na nossa cultura ocidental, né? Independente do Feng Shui, a importância de uma ventilação cruzada. A ventilação cruzada, ou seja, tem que ter janelas e aberturas em faces opostas desse ambiente, para que esse vento entre e saia. Quando tem só de um lado, entra muito menos vento, não cruza, então o ambiente fica pouco ventilado, pouco arejado. E esse vento também no Feng Shui é um elemento também importante de condução de energia, né?
o vento conduz o Ki, né? O Ki é a energia vital, né, da natureza, né? Então esse vento é um elemento que conduz, ele nutre o ambiente. Então se tem uma boa ventilação, vai ter uma boa distribuição energética do espaço, certo? Agora também, se tiver um vento muito forte, né, uma ventania que incomoda a pessoa, que já está levantando os papéis e as coisas do ambiente, aí também já é prejudicial. Esse mesmo vento que traz energia, se ele entra e sai de maneira muito forte, né, ele também carrega essa energia do ambiente. Certo? É só a gente observar, por exemplo, quando a gente está no local, andando numa praia, algo assim, que tem muito vento na gente, por muito tempo, isso gera um certo desgaste, isso tira a vitalidade. Então no apartamento é a mesma coisa. Então é importante ter sistema de controle desse vento, né? Bom, esse aspecto aqui, agora janelas, né, também é quase um complemento de iluminação e ventilação na realidade, né? Então quando for escolher o apartamento é bom ver como é que é essa janela, se ela já tem um sistema de controle embutida nela, às vezes através de venezianas, né? De sistema que possa trabalhar essa luminosidade, né? E também do controle do vento. Às vezes tem o sol batendo muito forte, a gente coloca a veneziana, aí gera uma sombra, ainda mantém uma iluminação básica, né? E então essas janelas são um elemento importante. É claro que além disso pode botar cortinas, que é importante também, mas uma boa janela também é legal. Essa janela desse slide que eu estou mostrando aqui é basculante, que chama, né? Essa janela é a menos indicada, né? Essa janela, porque a janela no Feng Shui é visto como os olhos do edifício da casa, né? Então quando esses olhos, essas janelas, elas não abrem bem, ou tem tipo essa basculante, sempre fica, a gente olha a paisagem, a vista sempre através do vidro, da esquadria, né? E, inclusive são difíceis de limpar, né? Então é uma janela que não comunica bem essa energia externa, não vai gerar uma visão boa, então ela não é uma janela muito saudável, né? Certo? Essa janela do próximo slide aqui seria o ideal, essa janela que tem o vão dela, a abertura da janela abre totalmente, né? Essa abertura total, que era muito usada em casas, né? Em apartamentos já é bem raro ultimamente, mas ela é o ideal, né? Próximo elemento, porta de entrada. Porta de entrada no Feng Shui é importante, né? Porque digamos que nesse espaço da casa, nesse corpo da casa, ele vai ter todo um fluxo de energia, mas ele tem, digamos assim, 9 padrões vibratórios nesse local, né? E cada um tem um padrão específico e uma influência específica no ser humano. E esses padrões vibratórios, essa distribuição desses tipos de energia na edificação, ela é definida por essa porta de entrada, certo? Então, se essa energia que entra por essa porta não tiver boa, não tiver uma entrada bem fluida, ela pode desqualificar a energia do apartamento como um todo, né? Então, um princípio básico, aqui tem 3 plantinhas, né, esquemáticas, né, do ambiente de entrada da casa. Esse da esquerda, vê que logo que entra já tem uma parede, já tem um obstáculo, né? Então é bom evitar esses obstáculos. Essa entrada tem que ser fluida, certo? É como se fosse um ar que está entrando e já está trancado, como se fosse esse ar está entrando na traqueia, a traqueia está obstruída, né? Então essa respiração da casa fica meio limitada, certo? Então evitar objetos, um hall muito estreito, muito estrangulado, ou uma parede ou um biombo muito próximo dessa porta aí. Essa plantinha do meio aqui, esse desenho do meio, já vai mostrar um padrão mais adequado, que dessa porta é uma entrada livre, né? E inclusive esse layout que está mostrando aí dos móveis, né? Aí tem os sofás, umas cadeiras, umas poltronas, né? É um layout em forma de U, né? Então isso representa essa receptividade, né? Então, assim como a pessoa que entra no ambiente, ela já tem uma percepção mais ampla do ambiente e é quase um convite para entrar e sentar, essa energia também que entra também ela vai fluir bem por aí, certo? Bom, aí dentro essa outra planta da direita,
está mostrando outra situação. Junto à porta de entrada, existe o que? Um banheiro ali. Então isso acontece, um banheiro, um lavabo, né? Que já põe logo na entrada. Um lavabo ou um banheiro, ele já é um local feito para eliminar os dejetos, né? Ou seja, está ligado a uma energia de final de ciclo, certo? Onde as coisas têm que ir embora ali, né? Tá, de despejo. Então está misturando duas energias, uma é da entrada, que vai vitalizar a casa toda, com essa energia de final de ciclo. Então, essas portas muito próximas, ela acaba gerando que uma contaminação dessa energia que entra no ambiente. Então, o ideal é não ter, certo? E isso é comum, principalmente em escritórios, pequenas salas, é comum ter essa configuração. Então, evitar na hora que vai escolher o ambiente, evitar essa situação. É claro que se já existe isso aí, o Feng Shui tem técnicas, digamos assim, para minimizar esses problemas, mas sempre é melhor eu já escolher um ambiente que já esteja mais equilibrado, do que usar soluções ou curas, como chamam nessa tradição, para equilibrar. Então já escolhe no início, certo? 8º ponto, elemento para escolhermos. Alinhamento de portas, já são as portas internas do apartamento, né? Então esse slide aqui, nesse slide do 8, alinhamento de portas, tem essa imagem da esquerda, que está mostrando que duas portas de dois ambientes, que elas estão frente a frente, né? E além de estar frente a frente, tem esse desalinhamentozinho, não estão alinhadas, né? Então isso é uma situação mais rara. Na verdade é quase um erro de projeto, né? Mas o que acontece? Então essa situação, só para a gente entender a lógica, ela vai gerar um padrão, aí, digamos assim, de circulação de energia entre esses ambientes, um padrão atritivo, né? E esses padrões da casa vão ter uma influência inconsciente no ser humano, na psique humana, certo? Então, isso é interessante, a gente vai ver no Feng Shui muito esse estudo, né, de como certos padrões da casa vão influenciar no ser humano. E é claro que o próprio ser humano influencia na qualidade da casa, mas de acordo com esses elementos aí, digamos assim, arquitetônicos das portas, né, vão gerar uma tendência, uma influência nas pessoas. Então, por exemplo, esse caso, por exemplo, se morasse aí, cada quarto desses aí, um irmão no quarto, outro irmão no outro, ia gerar uma tendência a uma confrontação muito forte, né? A um querer se autoafirmar muito em relação ao outro, não aceitar a opinião do outro, não saber ouvir o outro, como se fossem duas bocas discutindo, né? Então é uma situação que tem que evitar. Nessa outra imagem do lado já mostra um corredor, né, com várias portas juntas, né? Aliás, um corredor também tem que ter cuidado, porque tem com certas soluções arquitetônicas aí, certas plantas, né, de apartamentos que tem corredores muito grandes. E isso é uma questão também que você está pagando metro quadrado, né? Então a gente está pagando às vezes vários metros quadrados por uma área que não vai usar na prática, né? É uma área de passagem. Então corredores muito grandes já não é muito bom, né? Nem no Feng Shui, nem nenhum elemento. Agora, a nível de Feng Shui, esse padrão aí de várias portas abrindo para o mesmo espaço, um espaço muito estreito, então vai gerar também uma influência nos moradores, de uma confrontação geral, assim como a gente teve aquela no primeiro caso, aí também. Então a tendência de cada um estar querendo afirmar sua ideia, de não saber ouvir o outro, muita confusão aí, digamos, né? Pouca capacidade de escutar o outro, de aceitar a diferença, certo? Então evitar essa acúmulo de portas no mesmo local, né? E aqui também está mostrando, tem esse banheirinho aí, né, na frente de uma outra porta. Essa outro ambiente poderia ser, por exemplo, uma cozinha, né? Então, para a gente exemplificar uma situação que não é muito adequada. O banheiro, como falamos, esse ciclo de final de ciclo de dejetos que vai ser despejado, e a cozinha é o oposto, né? É como se fosse um começo de ciclo, onde vai estar fazendo essa alimentação que vai nutrir os moradores da casa. Então, esse alinhamento de porta vai misturar energias muito diferentes, né? Temos que entender que na natureza a natureza trabalha com esses padrões, cada coisa no seu lugar, é como um corpo humano, né?
a gente vai ter que interligar os órgãos, né, os sistemas, estão todos interligados, né, mas cada um tem a sua especificidade, né. Então tem o intestino tem a sua região, tem o estômago, tem o cérebro, tem os pulmões, cada um tem que ter seu espaço e a relação entre eles tem que ser funcional e harmônica. Então essa relação do banheiro com a cozinha é uma relação que também tente evitar ao máximo. Bom, o próximo fator aí importante a ser observado no apartamento é a questão das vigas. Então as vigas são o que? Esses elementos estruturais, como está na imagem aqui, vê que é na imagem da esquerda, mostra uma viga aparente, uma viga exposta, né? Então a viga é o que? Um elemento estrutural horizontal que vai suportar essa carga das lajes, né, esse peso, e vai distribuir esse peso para as outras vigas e os próprios pilares, vai para a fundação, né? E normalmente essas vigas elas ficam por trás da laje ou tem um forro, né, para esconder essas vigas, né? Mas acontece não tão raramente dessas vigas serem expostas, estarem aparentes. Qual o problema dessa viga aparente? Essa viga, essa imagem aqui da direita, por exemplo, para a gente ter uma noção, ela vai gerar o que? Nesse ambiente dela, ela vai gerar uma resultante, né, muito contundente da energia, né? Como se fosse essa própria imagem do peso, ela tem um campo magnético, né, em que ali embaixo vai ficar essa energia, esse magnetismo muito concentrado e forte, certo? Qual o problema disso? O problema também é ficar exposto muito tempo aí, embaixo dessa viga, principalmente em locais de trabalho, que eu vou trabalhar 8 horas por dia às vezes, e também de sono, onde eu vou dormir. Então, evitar deixar a cama embaixo dessa viga. Bom, quando eu vou escolher um apartamento, evitar essa viga, principalmente em quartos ou no escritório, né, onde possa ficar uma cama embaixo dele, certo? Nessa imagem aqui, por exemplo, da esquerda, essa viga não teria problema, porque está num ambiente de sala de estar, né? Certo? Então, onde a gente vai ficar pouco tempo embaixo de uma viga dessa não preocupa, né? Mas esse tempo prolongado pode gerar um desgaste, ou seja, pode prejudicar o sono, ficar um sono mais superficial, né? Eu posso não descansar o suficientemente, acordar cansado. E em local de trabalho pode gerar uma dispersão, uma irritabilidade, também um cansaço maior que o normal. Então evitar ficar exposto aí. E no caso das camas, né, principalmente que essa viga não fique nessa região entre a cabeça e o diafragma, que são regiões mais frágeis, tem muito órgãos, né? Então evitar aí, certo? Outra questão que também é semelhante aí também a essas vigas, né, o efeito é semelhante, são as quinas. O que são quinas? Né? Quinas é um encontro de duas paredes, né? E um encontro de 90 graus, ou seja, vai ficar como se fosse apontando, né? Então 90 graus é o ângulo mais agudo ainda, né? Nesse outro slide aqui na imagem da esquerda, então estão vendo aqui que tem esse banheiro dentro do quarto. Então essas duas paredes do banheiro, quando se encontram, né, elas vão gerar uma resultante magnética, ali, uma energia mais contundente, né? Essa é a chamada seta venenosa, ou seta secreta, né, dentro da tradição chinesa. Essa seta secreta, ela vai ter um efeito semelhante à viga, vai ser uma energia muito contundente, muito canalizada num ponto só, né? Então evitar, do mesmo jeito que a viga, evitar também essas quinas apontem para a cama, certo? Um local que você vai dormir muito tempo, ou também para uma mesa de escritório, vai ficar trabalhando, certo? Então quando escolhe um ambiente, então como é muito comum o pessoal usar banheiro em quarto hoje em dia, ou em várias configurações que a gente pode observar isso, não só em quarto, né? Então ficar atento com essa ponta, esse encontro de duas paredes, e observa bem essa resultante, certo? Essas quinas também, essas setas, elas também é importante observar não só na escala interna do apartamento, como fora. Essa imagem da direita está mostrando, por exemplo, uma quina de um prédio, né? A gente tem que observar, a gente às vezes olhando da nossa janela do quarto, a gente observa a paisagem, vê se tem alguma quina de prédio, alguma edificação que está
apontando para a direção da sua cama ou para o seu escritório, certo? Aí tem um certo problema. Quando a gente observa da nossa janela do nosso quarto e vê aquela quina, a tendência é a gente achar que toda a quina está apontando para a gente, né? Certo? Então, para tirar essa dúvida, é bom você ir lá na rua, o mais próximo possível daquele prédio ali, e observar a direção oposta, ou seja, onde a quina está apontando, né? Então você observa essa quina, esse espaço, e vê onde ela está mirando, esse centro dela. E aí você vê se está indo na direção do seu apartamento ou não. Muitas vezes a gente acha dentro do apartamento que essa quina está direto no nosso quarto, na nossa cama, e quando a gente vai conferir fora, a gente vê que nem pega no prédio às vezes. Então tem esse efeito aí que é importante conferir, certo? Vamos lá. 11º fator a ser observado. Banheiro no centro da planta, do apartamento, né? Certo? Isso não é muito fácil de observar, porque conforme a planta, né, não dá para ter uma certeza onde é que está o centro dela. Então teria que também, às vezes, ter uma análise prévia aí achar esse centro, né, como no Feng Shui chama o centro magnético do apartamento. Esse centro, né, é um local que inclusive chama a região de equilíbrio, né? Então tem 9 regiões na casa. Essa região central é a região de equilíbrio ou o guá de equilíbrio. Quando essa região aí, a energia não está equilibrada, isso gera um padrão de desequilíbrio geral na casa. Então é uma região que tem que ter muita atenção. Bom, banheiro no centro, qual o problema? Os banheiros, né, eles têm vários ralos, né, da pia, do sanitário, lá do ralo do chuveiro, né? E a água que passa por esse ralo, ela acaba desgastando a energia desse ambiente. Porque a água ela tem uma propriedade de absorver as energias do ambiente, e se ela estiver circulando nele não tem problema. Uma fonte, né, ela circula, ela vai estar só vitalizando ali, né, movimentando essa energia. Mas quando ela vai para o ralo, ela leva a energia do ambiente. Então, onde tem um banheiro tem um desgaste, certo? Que é um desgaste que não tem que preocupar muito, né, certo? Que é um desgaste natural e que o Feng Shui tem vários recursos para recompor essa energia, digamos assim. Mas quando ele está no centro, é uma questão mais preocupante, né? Também pode ser, o Feng Shui tem vários elementos para minimizar isso, né? Mas é uma configuração que é bom evitar. Então o ideal é, na escolha do apartamento, já evitar essa situação, certo? 12º, a vizinhança. Então é uma coisa também importante, né? A tradição do Feng Shui vai observar bem essa questão. Observar o entorno ali imediato do nosso apartamento, né? Então, segundo o Feng Shui, o ideal é você no entorno ter outras residências, manter um ambiente residencial, evitar o que? Essa mistura também com outras funções, certo? Por exemplo, um bar, né, que tenha movimentação, um restaurante muito movimentado, ou oficina de mecânica, né? Ou uma igreja, né, que às vezes vai ter toda uma movimentação. Então são energias diferentes dessa energia de repouso ou da energia de habitação. Então na tradição do Feng Shui, eles aconselham a evitar essa proximidade. E também, é claro, com a proximidade com locais mais degradados. Então às vezes tem um local que tem um lixo, né, ou um terreno baldio que está muito caótico, eles também é depositado lixo, né? Então, atento com essa vizinhança. O próprio também um cemitério, que é um local também de final de ciclo, né? Então, evitar essa vizinhança, ou muito essas funções diferentes, ou já num processo mais degradado, né? Outro detalhe importante aqui, visitar o local de dia, de noite e fim de semana. Às vezes a gente vai nessa vizinhança durante o dia, tem um padrão. À noite já muda totalmente. Às vezes o dia é muito agradável, né? Interessante. À noite, às vezes, já tem... as pessoas que frequentam já é um ambiente mais pesado, pode ter problema de segurança, ou pode ter muito movimento, muito barulho também, certo? E também observar os fins de semana, né? Então, ir na sexta-feira à noite, sábado. Então é importante você perceber esse entorno aí em vários horários, certo? Porque isso dá muita surpresa às vezes, né? Bom, 13º. Eram 12, a gente está fazendo alguns a mais aqui,
tem vários fatores, né? Que complementa esse segundo, a paisagem. Então a paisagem no Feng Shui também é importante, né? Assim como a gente falou, a própria luminosidade vai nutrir o ambiente, uma paisagem bela, bem vitalizada, né? Sei lá, uma paisagem para um bosque, né? Um parque, uma vista bonita, ela também vai contribuir para essa energia do ambiente, né? Certo? Assim como se a gente está vendo essa paisagem, está tendo um contato de fótons de luz, né, que a gente está percebendo daquele local até a nossa casa. Então, um ambiente, uma região bonita e bela, ela está irradiando vitalidade para o seu entorno. Então, é bom e aconselhável ter uma vista, né? Aqui tem um bom exemplo, né, esse próximo slide. Aqui tem uma varanda, né, com uma paisagem, com uma lagoa, um mar, não sei se é. Então, a vista ampla, né, e bonita, né? Então, inclusive, essas vistas, né, eles até chamam a fênix, né, associam esse animal fênix, que é um animal que voa amplo, né, e se transmuta, né? Então, essa paisagem eles chamam a fênix da casa. Vocês têm uma visão ampla e boa, e bonita, mais bela possível, certo? Bom, esse outro fator seria o último que a gente vai estar avaliando aqui. Teriam outros detalhes, mas que esses já dão um bom repertório para a gente observar o espaço. Esse é o 14º, é essa separação dos quartos, né? Os quartos numa residência, né, é considerado uma região, uma zona íntima, né, em que vai estar os moradores dormindo, vai ser a sua privacidade máxima, né? Então é importante saber separar essa zona íntima de uma parte mais social, que é a sala de estar, principalmente, a sala de jantar, e de uma área de serviço, que é a cozinha, a área de serviços, né? Então esses ambientes é bom estar separado, certo? Aqui eu mostrei, as duas plantas que eu mostrei anteriormente, a gente pode observar aqui, né? Então, por exemplo, essa da esquerda é um apartamento menor, de 3 quartos, né? Aqui a gente está vendo uma separação razoável. Aqui tem esse ambiente da entrada ali em cima, né, que vai dar para uma sala de estar, a parte superior da planta, e depois vai ter um corredor que eu distribuí para 3 quartos. Então existe uma certa separação, e o ideal era até botar na entrada do corredor ali uma porta para separar mais ainda. Inclusive essa porta no entrada do corredor ela ajuda muito ao isolamento acústico também. A gente está tendo alguma reunião, uma conversa nessa sala de estar, essa porta também tem um isolamento acústico e também vai separar mais as energias. Então isso no Feng Shui é bem recomendável, né? Nesse outro exemplo da direita, é um apartamento bem maior, mais luxuoso, digamos assim, fica até mais fácil de distribuir. Então aqui a distribuição está mais adequada ainda. A gente vê que está nessa parte de baixo que estão os quartos, são 3 suítes, aí uma suíte master, né? Então, dessa suíte também no corredor tem uma porta separando, tem um desenho na portinha, não sei se está para ver aí. E todo o ambiente de estar e o ambiente de jantar também separados, e que faz uma transição entre essa área de serviço, certo? Então, que área de serviço? A cozinha, a área de serviço, o próprio quarto de empregada, né? Certo? Então, aí está uma situação mais ideal, mais adequada, mais separada. Então, evitar o oposto. Tem apartamentos que são pequenos, às vezes você sai do quarto, já está direto na sala, já está de frente para a cozinha, né? Então evitar essa ligação muito direta entre os quartos e esses outros ambientes. Então o legal é ter um ambiente separado, certo? Bom, então essa era o recado que queríamos dar aqui, esses elementos, esses fatores para ajudar vocês a escolher. Lembrando novamente que nunca vai ter um ambiente ideal, certo? Mas na hora de escolha, eu escolhi o mais ideal possível, menos problemas possíveis, certo? É o melhor momento de usar o Feng Shui antes aí. Depois também, antes de pintar, definir a pintura, layout, decoração, também é importante o Feng Shui entrar, certo? Então, o Feng Shui vai ajudar aí, de alguma maneira, aí, a qualificar em todos os níveis, desde a escolha do apartamento, depois quando a gente for escolher os materiais, né, se usar alimento madeira, metálico, vidro, né, onde colocar as cores, né, que tipo de cores, né, para cada ambiente vai ter uma cor mais, essa vibração dessa cor vai ser mais adequada para o ambiente, onde botar plantas, vegetação, né, então
Isso tudo vai variar de acordo com cada ambiente, cada apartamento. Tudo tem que ter feito uma análise e critérios. E tudo isso que é para qualificar. Então o Feng Shui ajuda muito a gente aí no dia a dia a ter uma qualificação melhor, porque o local que a gente mora é como se fosse uma extensão da gente, né? É uma extensão. Então esse ambiente vai influenciar muito a gente em vários padrões, muito inconscientes às vezes, né? Então vários fatores que a gente às vezes está com uma dificuldade ou uma potencialização de uma capacidade nossa, isso tem uma relação com a nossa própria casa ou apartamento. Então, à medida que a gente harmoniza esses elementos, a nossa casa, o nosso ambiente ou o ambiente de trabalho também, né, vai ajudar a nós desenvolvermos, aflorarmos mais nossos potenciais. Vai ser uma influência positiva. E se isso não está bem harmonizado, vai ser uma influência negativa, ou seja, vai limitar certos fatores em nós, vai gerar um peso a mais, certo? Então, o Feng Shui está aí para acrescentar, além de todas essas questões que a gente conhece, de decoração, de estética, né? Acrescentar essa qualidade também energética, vital aí, como um todo. Então, era esse o nosso recado. Obrigado a toda a organização, né, do Congresso de Imóveis, e nós vamos deixar nossos dados também para quem quiser entrar em contato, que nós oferecemos tanto consultorias de Feng Shui, também oferecemos cursos, então estamos aí para servir, para ajudar e para esclarecer. Obrigado e até a próxima ocasião.